Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Jesus se refere a um momento de opção, a um momento como que definitivo, uma hora importante em que se deve decidir. Primeiro, em relação a ele mesmo. Ele está querendo dizer que está chegando a sua hora. Ele diz que está ansioso por esta hora. Hora do quê? Do fogo que ele veio lançar e do batismo que ele deve receber. As duas imagens são imagens muito significativas. O fogo que sempre foi visto no Antigo Testamento como sinal do julgamento de Deus, porque é pelo fogo que se prova o ouro. É aí que se vê que o ouro é ouro mesmo. E também se purifica o ouro, como também pelo batismo, o banho purificador. Jesus deve estar fazendo alusão à sua morte, querendo dizer que a sua morte é entendida como uma verdadeira inundação, como a manifestação do juízo de Deus, e claro que a ideia do fogo também remonta à ideia do Espírito Santo, que naturalmente vem também para purificar, para renovar todas as coisas. E Jesus então se refere à sua própria morte desta maneira: eu estou ansioso pela minha hora, por aquilo que deve acontecer. Principalmente eu estou ansioso por aquilo que significa o que deve acontecer. Mas a palavra fundamental também para os seus ouvintes e para cada um de nós é que a sua vinda, muito longe de trazer uma calmaria como sinal de uma indiferença, vem trazer exatamente o contrário, uma decisão. Decisão esta que significa muitas vezes fazer uma escolha para além das escolhas das pessoas que nos rodeiam. Daí ele se referir à escolha como uma divisão, porque é uma escolha pessoal. Estarão 5 ali reunidos, mas 3 se voltarão contra 2. Há até uma desproporção nessa divisão. Ele nem acentua quem é que toma qual partido, mas ele quer dizer que as pessoas têm que se posicionar diante de Jesus. E isso vale muito para a nossa própria vida, porque nós crescemos recebendo coisas, recebendo formação, conselhos, sendo educados, recebendo uma prática e uma educação religiosa. Mas no fundo, nós todos temos que fazer nossas opções. Cada momento da nossa vida traz um pouco de opção. Cada momento da nossa vida traz uma possibilidade de sermos aquilo que escolhemos. E para sermos fiéis às nossas escolhas, muitas vezes temos de ter a coragem de aceitar as divisões, de aceitar que vamos escolher um caminho diferente do que a maioria das pessoas, do que as pessoas mais próximas de nós talvez o façam. Eu ilustro essa ideia recordando o tempo que eu estava no seminário.
Então a gente tinha muita cumplicidade, cumplicidade no bom sentido. Tínhamos um ideal, então um grupo de jovens formando uma turma do seminário, estudando, rezando juntos, trabalhando, fazendo esportes juntos. E tudo para nós girava em torno do nosso ideal, ser padre, o que nós esperávamos, os sonhos que nós tínhamos. Era de fato um tempo muito bonito, uma vivência, uma amizade muito sadia. Mas, vez por outra, esta nossa caminhada como comunidade de um ano, de uma turma de um ano, né? Um ano, primeiro ano da filosofia ou da teologia, vez por outra, esta nossa caminhada tão bonita era abalada, muitas vezes, de repente, porque tínhamos a notícia de que algum amigo saiu do seminário. Às vezes a gente sabia um pouco, às vezes a gente esperava e às vezes a gente era surpreendido. E era tão interessante, isso de uma certa maneira nos atingia a todos, né? Estávamos caminhando todos juntos, de repente alguém saía daquela direção, daquele caminho, e como era interessante que a gente sentia a falta da pessoa que estava indo embora, ficávamos tristes por isso, mas o como isso nos lançava, cada um, pessoalmente, em um desafio de tomar uma nova decisão, como se a gente se perguntasse assim: meu amigo foi embora, por que eu não vou também? E a gente então, internamente, começava a pensar em quais eram as razões da gente continuar no seminário. Porque às vezes aquele colega que foi embora era alguém até em que a gente até se espelhava, até achava, nossa, isso tem tudo para ser um ótimo padre. E às vezes, sem a gente entender muito, ele tomava a decisão de sair. Então, a parte o lado da gente perceber que nosso caminho às vezes se separa, o interessante é que durante toda a nossa vida nós somos lançados em um novo momento de escolha. E no fundo isso faz parte da nossa vida. Mas é preciso que a gente adquira cada vez mais a coragem de fazermos o caminho conforme a nossa consciência nos diz, de fazermos as escolhas certas, de termos a coragem de contrastar com a maioria das pessoas se isso for necessário. É claro que eu tenho bom senso de saber que às vezes mais pessoas têm mais chance de acertar do que uma pessoa sozinha. É claro que isso não significa isolamento, mas por outro lado, aquilo que Jesus nos recorda hoje nesse evangelho é de que é necessário que a gente seja capaz de assumir a nossa escolha. Se isso gerar alguma divisão entre nós, se isso significar trazer fogo sobre a terra, um novo batismo, é necessário que a gente esteja pronto para isso também. O que nós não podemos fazer é trair a nossa consciência e não sermos fiéis àquilo que Deus nos confiou e àquilo que Ele espera de nós. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.